usar outro microfone. Ganhei outro. Será que vai? Acho que vai, né? Tá reverberando, gente? Tá? Tá ruim aí? Se tiver, só falar, porque às vezes incomoda, né? Ele vai ficar aqui. Vamos ver se ele funciona. Dá para ouvir? Sim. Pronto. Ok. Vamos então iniciar as nossas palestras. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que está vindo aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Então, quem não conhece ainda o nosso trabalho, o Fernando já deve ter feito uma apresentação e dado todas as notícias a respeito da Casa dos Irmãos Samaritanos, não é? Na verdade, as palestras nós aconselhamos com um tratamento indispensável. A grande maioria das pessoas que chegam aqui, elas chegam porque estão doentes com o corpo físico. Mas nós sabemos que se as pessoas realmente elas não transformarem os seus pensamentos, elas não vão conseguir os objetivos que elas querem em suas vidas, não é? Nós sabemos disso, né? Se nós somos teimosos numa atitude, as coisas não mudam. Nós precisamos nos modificar, nos transformar, aí a nossa vida começa a tomar novos rumos, não é assim? É simples, mas precisa muita disposição de mudança. Então, adentrarmos uma instituição espírita, começarmos a abrir o nosso coração, o nosso pensamento para uma nova realidade, realmente, né, é um esforço interno lindo, porque de fato nós começamos a nos encontrar com a nossa verdadeira natureza. Vamos então, meus irmãos, apagar as luzes. O Fernando vai apagar a luz para que nós possamos então fazer a nossa oração, a nossa reflexão. Vamos fechar os olhos. Vamos neste momento agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a espiritualidade superior que tem nos tomado pelas mãos, nos guiado, nos intuído. Todos nós que aqui nos encontramos, viemos por este chamado. Fomos tocados em nosso ser. Estes seres cheios de amor, de bondade, de ternura, foram nos guiando para que chegássemos a esse núcleo de oração, de encontro com a verdade. Obrigado, irmãos, pela paciência, pela tolerância, pelo cuidado que tem com cada um de nós. Então vamos perceber que estas mãos translúcidas de amor que estão sobre a nossa cabeça estão nos banhando de luz, nos preparando para entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre querido. Obrigado, Senhor, pela vida, pela reencarnação, por estarmos de volta neste corpo, exemplificando tudo o que aprendemos em todas as nossas existências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje não podíamos deixar de falar um pouco, não é, meus amigos, das crianças, tá certo? Que criançada, né? Quanta gente linda nesse mundo, quanta criança bonita nesse mundo. E quem são estas crianças quando nós olhamos para elas como espíritos, como almas, muitas vezes velhas, não é? Então aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala da infância, desta infância corporal. Então a questão 3, 7, 9 e as subsequentes deste capítulo, nós vamos ler duas questões, tá? Uma delas diz assim: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? E a resposta que os espíritos nos dão a esta questão é: pode ser muito mais evoluído, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda da qual pode se manifestar. A segunda questão: em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? A espiritualidade responde: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não pode lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem como efeito a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer a sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Depois eu vou ler mais uma questão. Mas o importante é que nós comecemos a pensar e a avaliar que as crianças, gente, que estão perto de nós, elas hoje trazem conhecimentos muito profundos. E o mais interessante, não é que as crianças, elas têm nos trazido notícias, inclusive delas próprias. O mais impressionante para aqueles que têm estudado um pouquinho mais a fundo, não é, a reencarnação, é que muitas destas crianças lembram de suas vidas pregressas. Tem um livro maravilhoso para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que chama-se Reencarnações no Brasil. Este livro, ele foi escrito por psicólogos, ele foi escrito de uma maneira que estas crianças, os pais levavam ao psicólogo, levavam ao psiquiatra, porque a criança detalhava completamente a sua vida anterior. Que ela tinha nascido em tal lugar, olhava para a mãe, olhava para o pai e dizia assim: você não é meu pai, você não é minha mãe. A minha mãe chamava Ana, meu pai chamava Pedro, e começava a contar todos os detalhes da sua vida pregressa. Algumas destas crianças, hoje, gente, vocês têm N relatos, não apenas neste livro, mas até mesmo na internet, quando vocês querem fazer uma pesquisa, não é? As crianças lembram, inclusive, muitas vezes, das pessoas que puderam ter matado,
tirado a sua vida. Tem um caso bastante interessante de um menino que nasceu no local em que o seu próprio assassino ali se encontrava. E ele então passa a dizer para todo mundo que o seu assassino ainda estava ali e ele sabia inclusive onde estava o seu corpo. O corpo foi escondido, a pessoa tentou ocultar a morte e a criança foi até lá e disse: meu corpo está aqui, pode cavar que ele está aqui. E foi cavado e realmente ali estava o corpo e enfim foi descoberto um assassinato com a própria criança viva novamente. Olha o momento que nós estamos vivendo. Esse é um momento ímpar, não é? Em que nós estamos tendo não apenas uma revelação de que nós vamos e voltamos muitas vezes para a pátria espiritual e para o corpo físico, para a pátria espiritual e para o corpo físico. Quantas vezes isso acontece? Inúmeras. Diz a espiritualidade que a média de encarnações de todos nós que estamos na Terra passa de 700 encarnações. Existe uma média neste momento. Sabe o que é 700 encarnações? Eu falo de mim que já estou aqui há muito tempo, não é? Tenho certeza que eu tenho muito mais do que isso, mas a média da humanidade terrena, que por ser um mundo de expiações e provas, e ainda os espíritos aqui encarnados serem espíritos muito jovens, não é? Então, por isso tem uma quantidade desta de encarnações. Os mundos mais velhos, mais adiantados, logicamente, as crianças têm uma outra espécie de lucidez. Mas as nossas crianças estão ficando mais lúcidas. As nossas crianças, elas estão se modificando, mas ainda são crianças. Como a pergunta que foi feita aos espíritos, mas ela pensa como uma criança ou pensa como um adulto? Não, ela pensa como uma criança, lógico. Mas a partir do desenvolvimento dos órgãos, esta criança ela começa a dar notícias de que maneira, não é? Ela trouxe esta memória. Então esta criança, muitas vezes, ela fala de coisas desconhecidas para o próprio pai, para a própria mãe. Dá notícias de conhecimentos que a família não possui. Então ela mostra o que? A anterioridade da alma, tanto para crianças, né, que têm tendências muito boas, para espíritos muito bons, como também, não é, gente, para espíritos atrasados, né? Nós sabemos que tem crianças que são maléficas, que tem crianças que têm uma perversidade nata, e elas demonstram isso, não é? E isso nós também devemos considerar, porque é neste período infantil que a criança ainda está num processo de inocência temporária, que o seu cérebro ele está em elaboração. Então as sinapses, não é? Elas estão sendo criadas, todo o conhecimento está sendo elaborado. Então os pais, eles têm toda a instrumentalidade para criar nesta criança uma educação que a leve para uma moralização. Então os pais são extremamente importantes nesta fase infantil, em que a criança até os 7 anos, ela está então no processo reencarnatório. Tem muitas pessoas que pensam que a encarnação da criança, ela termina no momento do nascimento, e isso não é verdade, não é? A encarnação da criança, ela se efetiva aos 7 anos de idade. A criança realmente está encarnada, enraizada neste corpo até os 7 anos. Até esse período, a criança se desliga muito facilmente do corpo. Vocês todos que são pais, sabem que a criança tem amiguinhos imaginários, não tem? Fica horas conversando e dá nome para esses amiguinhos, e diz que o amiguinho bateu nela, que roubou os brinquedos dela, e a mãe fica, meu Deus, mas que imaginação fértil, né? Parte
desta imaginação fértil para aqueles que têm uma certa capacidade, uma sensibilidade, está ali. A criança está realmente brincando muitas vezes, até mesmo com outra criança espiritual que vai nascer na mesma família. Não raro, os irmãozinhos estão todos ali, não é? Eles veem os irmãos que vão nascer. Muitas dessas crianças até avisam para as mamães: olha, meu irmãozinho está esperando para nascer, passa a mão na barriga quando a mãe não sabe que está grávida. Ó, meu amiguinho está nascendo. Nós temos inúmeros relatos de crianças extremamente sensíveis que contam toda essa trajetória para a mãe, não é? Porque a criança já estava presente todo o tempo dentro da casa. E a criança mais velha, ela via o irmãozinho, conversava com o irmãozinho, avisava para a família que o irmãozinho estava ali esperando para nascer. E é bonito isso. Por quê? Porque a criança não tem maldade. A criança ainda, ela não tem, não é? Essa questão de dizer assim, ó, isso é um espírito, isso não é. A criança não sabe distinguir quando um espírito está perto. Por quê? Toda pessoa que tem vidência sabe que é muito difícil os espíritos, quando eles são muito próximos da Terra, distinguir de uma pessoa viva. Eles têm todas as aparências de uma pessoa viva. Eles usam as roupas como uma pessoa viva. Então eles entram dentro de casa, eles conversam, não é? Quantas vezes eu vi os meus filhos conversando com vários espíritos, convidando eles para tomar café, para tomar chá. Mamãe, vamos servir bolo, porque o Dr. Carlos chegou, porque a irmã Clara chegou, porque o Dr. Ricardo está aqui. Então, todos os espíritos que trabalhavam, que chegavam em casa, eles, naquele momento que eles eram muito pequenininhos, eles tinham 2 aninhos, 3 aninhos, eles confundiam com as pessoas. Depois, não. Hoje meus filhos são um pouco mais velhos que eu digo, o Alan tem 8 anos, hoje é o que mais ainda tem uma vidência, ele ainda está com essa característica muito aberta, não é? E ele vê todo o tempo, mas ele já sabe que é um espírito. Quando ele vê, ele fala: mamãe, eu vi um espírito hoje. Ele estava lá, estava subindo a escada, ele estava lá olhando para mim, mamãe. Ele já sabe que é um espírito, mas antes ele não sabia. Não é? Então a criança, ela traz essa capacidade sensitiva muito mais aberta do que o adulto, não é? Hoje, por uma questão até mesmo vibracional do planeta, nós estamos passando por um período de grande reforma planetária. Então, gente, nós estamos tendo hoje uma vibração diferente neste planeta, e as crianças, elas estão nascendo com essa mediunidade, e elas não estão perdendo esta mediunidade. Às vezes elas ficavam com este período do 0 até os 7 anos, com essa capacidade sensitiva extremamente aberta. Depois ela encaixava, vamos dizer assim, completamente no corpo, diminuía muito esta sensibilidade, essa vidência. Hoje isso não está acontecendo, a não ser quando a gente toma uma providência de estar fechando essa mediunidade. Os pais trazem aqui, muitas vezes essa criança está vendo espíritos que não são bons, espíritos que estão perturbando a família, não é? E aí a família chega até nós e, não sabendo direito se isso é verdade, se isso é fantasia, né? Às vezes acha que é fantasia da criança que grita, que berra, que é o bicho que vai me pegar, que o bicho está aqui. E a mãe não tem, às vezes, muito esse discernimento. A família, quando não tem o conhecimento espiritual, não sabe se isso é real ou se isso não é real. E nós podemos fechar essa mediunidade quando nós temos autorização dos mentores desta criança. Porque tem criança que a gente fecha a mediunidade, volta. Fecha a mediunidade, volta. Aí a mãe, um tanto quanto decepcionada, não é? Nós, que nos cabe é orientar que essa criança tem que permanecer com a mediunidade aberta, mesmo que ela sofra, né? Quando a gente vê os relatos do Chico, você vê que o Chico teve mediunidade toda a vida, sofreu muito, muito. Não é? Porque via todos os tipos de espíritos, se amedrontava. Não é fácil para uma criança ter esta mediunidade
e muitas vezes, né, ser atacado inclusive pelos espíritos, é verdade. A criança, por ela ter essa sensibilidade e ela ver, o espírito fica bravo que a criança está vendo. Então ele emana uma energia muito ruim para a criança. Não é que ele ataca de lá e bater na criança e realmente ter um ato físico, mas ele emana uma energia negativa e a criança fica doente. Tem muitas crianças doentes mediunicamente. A criança não come, a criança não dorme, a criança tem pesadelos, é aquela criança raquítica, pequenininha. Por quê? Né? A criança vive assustada, vive dentro de um campo de energia extremamente deletérico que a família às vezes não consegue detectar, e isso só muda quando esta criança é colocada num tratamento de desobsessão, porque em geral o processo espiritual que ataca a criança não é da criança, é da família, mas ataca a criança, entende? Então é um momento, gente, que a criança, ela acaba sendo, eu sempre falo que a criança é um para-raio. Dentro de uma casa, uma criança é um para-raio para os pais. Tem crianças que são inquietas demais, né? Às vezes a sua natureza é assim, mas nós devemos averiguar se essa criança não está sendo perturbada. Então, quando os espíritos querem atacar os pais e não conseguem, atacam as crianças. E as crianças ficam impossíveis. Impossíveis, não é? Então, nós todos devemos ter um pouco mais de conhecimento nestas questões. Porque a criança realmente ela sofre demais pela sua sensibilidade. Isso deixa marcas profundas no psiquismo da criança em formação, não é? Então, quando os pais auxiliam esta criança, orientam esta criança, naturalmente essa criança ela tem este conhecimento de saber distinguir. Tem um espírito aqui, mamãe, e esse espírito não é bom, mesmo quando a mãe não vê, mesmo quando o papai não vê. Não é? Mas aí a família se coloca em oração, pega o Evangelho, pega a Bíblia, faz um Salmo 91, faz um Evangelho no lar, chama a presença dos nossos amigos espirituais, porque quando você toma essa providência dentro de casa, esses espíritos se retiram. Então, é difícil de fazer isso? Não. Mas se faz necessário que a gente tenha essa percepção. Tem algo de errado dentro de casa, gente. A criança está agitada, não dorme à noite, não dá sossego. Ela está num estado vibracional que vocês estão percebendo. Isso acontece conosco. Tem dia que a gente acorda, nós não estamos bem. Pode ser físico? Pode. Mas também pode ser espiritual. E com uma criança, isso é muito pior, não é? Antes a gente levava as crianças para benzer, não era assim? Todo mundo levava a criancinha para benzer. Sempre tinha lá aquela benzedeira que ia lá, vamos levar a criancinha para benzer. Levava a criancinha para benzer, a criancinha às vezes já vinha desmaiada, né? Desmaiada mesmo, a criancinha dormia assim nos nossos braços, não é isso? Minha mãe falava isso, né? Eu fui uma criança que dei muito trabalho para minha mãe por causa da mediunidade. Quase morri algumas vezes por causa da mediunidade. E se não fosse continuamente o tanto que a minha mãe me levava para benzer, eu talvez não estivesse aqui. Não é? Por quê? Porque eu tinha todos os tipos de reações possíveis e imaginárias por conta dos ataques espirituais. Então, ainda mais, gente, estas crianças que estão nascendo agora. Crianças, né, que trazem uma marca muito especial, que trazem conhecimentos muito mais profundos da espiritualidade, que estão nascendo em grande número hoje no mundo para transformar a realidade desse planeta. Os espíritos obsessores caem em cima destas crianças. Eles não querem sequer que elas vivam. Uma das coisas mais impressionantes que eu vou dizer aqui para vocês, e que vocês com certeza vão dizer assim, isso é a verdade. Antigamente tinha tanta UTI neonatal. Hoje você vai em qualquer hospital, tem 10 UTIs
neonatal, 20 UTIs neonatal, é uma quantidade de UTI neonatal, criança nascendo com 5 meses, 4 meses, uma coisa absurda, gente. Tudo bem, nós podemos dizer assim, mas antes a criança nascia e morria com 4, 5 meses, não tinha condições nem de sobrevivência, mas é que o ataque espiritual sobre essas crianças é impressionante, para que elas não cheguem a nascer. Quando que vocês tinham notícia que uma mulher de 20 anos, 25 anos, ela tinha eclâmpsia, a mulher tinha pressão alta e não conseguia ficar grávida? E perde um bebê, e perde 2, e perde 3. Hoje isso é corriqueiro. Ataques e mais ataques, para que essas crianças não cheguem. Nós que acompanhamos isso, eu tenho aqui inúmeros casos de mulheres que fizeram todos os tipos de tratamento, que fizeram inseminações artificiais, nada de ficar grávida. Começou a fazer um tratamento espiritual, ajustou o seu campo de energia, se acalmou, se equilibrou, ficou com o campo totalmente harmonizado, espírito em paz. Essa mulher ficou grávida. Para levar esta gravidez adiante, passes, tratamentos, essa mãe sempre em harmonia, sendo orientada pela espiritualidade, para que ela entenda que o espírito que está nascendo ali não é um espírito comum. E tantas vezes quantas ele tentar nascer, eles vão tentar impedir o nascimento dele. Então, se as mães não tiverem conhecimento disso, essas crianças não chegam. Isso é grave, não é? Aí vocês vão me dizer também para mim, como que lá na favela cada família tem 10 filhos? Não é? Você chega lá na Vila Santa Maria, que a gente vai fazer assistência, meu Deus do céu, gente, como tem criança ali, não é? Então, o que está acontecendo hoje? Essas crianças, elas estão nascendo, lógico que elas estão nascendo. Nós trabalhei muito tempo com essas crianças em favelas. Essas crianças, elas têm, muitas delas ali, são espíritos muito evoluídos que se submeteram a ser ali. Muitas das pessoas espíritas podem dizer assim, mas a pessoa nasceu ali porque está resgatando. Está resgatando nada, está nos dando a oportunidade de sermos bons e caridosos para com elas. Porque as pessoas que têm um pouco mais de instrução hoje têm um filho, né? Tem 2 no máximo. Aonde que as crianças vão nascer? Aonde que esses espíritos de luz vão nascer? Estes que querem ajudar a humanidade. Aonde está nascendo criança, gente? E aonde está nascendo criança é lá na favela. Diga-se de passagem, quanto mais o espírito é evoluído, menos facilidade ele pede na vida dele. Os espíritos mais evoluídos pedem para nascer em situações muito difíceis, para que desde cedo eles aprendam, não é? A sublimar a sua alma. Então, geralmente são espíritos que sofrem muito desde a primeira infância. E nós todos, diante destes conhecimentos, deveríamos começar a transformar um pouco o nosso olhar, não é? Porque Deus, Ele está agindo em todas as partes. E esses espíritos maravilhosamente bons estão nascendo ali. Muitos deles realmente não estão conseguindo sobreviver, porque eles também estão sendo muito atacados. Então nós temos muito que falar sobre este assunto, não é? Para que nós possamos modificar a educação destas crianças, para que nós possamos acolher estas crianças, não importa aonde elas estejam nascendo, para que nós que temos um pouco mais de consciência, também consigamos ter um pouco mais de caridade para buscarmos estas crianças, porque elas estão chegando. São crianças que vão trazer grandes transformações no nosso planeta, mas que muitas vezes não estão conseguindo chegar na nossa casa, porque nós estamos sendo extremamente selecionadores hoje, não é? Nós não temos mais esta vontade de ter tantos filhos. Eu lembro
quando o Dr. Carlos disse para mim que tinha mais um espírito que deveria nascer e que ele gostaria de nascer na minha casa. E eu dizia para o Dr. Carlos, mentor desta casa, para aqueles que não sabem, como assim? Tanto trabalho que nós temos, você quer mandar mais um espírito? Ele fala, é mais um trabalhador, filho. Você pode acolher esse trabalhador. E foi com esta fala que veio 1, que veio 2, que veio 3, que veio 4, hoje eu tenho 5 filhos. Aí eu falei para ele, chega, vai bater na porta de outro trabalhador. Falei, mas será possível que é só aqui que vai nascer todos os espíritos trabalhadores da terra? 5, Dr. Carlos, 5. Falei, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, se os 12 quiserem nascer aqui, nós vamos mudar o mundo. Mas que tivesse me dado só essa função de ser mãe, né? O fato é que a gente tem que aprender a se desdobrar e eles acabam se tornando criaturas maravilhosas, porque eles começam desde ser, né, a ver que a mãe está voltada para um trabalho. E eu sempre ensinei para eles, mas filhinhos, a mamãe tem que trabalhar. E eles foram aprendendo a respeitar muito a espiritualidade. Respeitar essa dinâmica de eles terem, muitas vezes, de um ficar cuidando do outro, como hoje minha filhinha de 15 anos ficou cuidando do irmãozinho. Dá janta para ele, dá leitinho para ele, que a mamãe vai trabalhar. E isso dá para os nossos filhos esse conhecimento que nós tanto necessitamos, não é? Então, meus amigos, é possível isto na Terra. Não é? Nós não precisamos ter medo de não dar conta de criar os nossos filhos. Deus irá sempre nos dar as melhores condições e nós teremos a grande graça de ver os nossos filhos aí fazendo o trabalho maravilhoso que eles vieram fazer neste planeta. Tá bem? Então, parabéns, né, para todos os pais que tiveram o prazer de conviver com essas crianças que têm, aqueles que vão ser pais, aqueles que não são pais, mas são tios, né? Todos nós, de alguma maneira, sempre temos criança perto da gente. E a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nessas crianças, porque de verdade elas têm muita coisa para nos ensinar. Tá bem? Vamos então fazer a fluidificação das águas, viu, meus amigos? Para aqueles que estão vindo, não é, pela primeira vez, esse é o momento que os médicos que trabalham nesta casa colocam os medicamentos que nós necessitamos. Então, abram as garrafas de água, lembrando sempre que estas garrafas, elas são individuais, tá bem? Que nós devemos saber que a espiritualidade vai colocar o medicamento para cada um de nós, tá bem? Então vocês vão preparar um medicamento para alguém que está lá no hospital, para o vovô, para a vovó, para os nossos filhos, né? Preparem para eles, coloca o nomezinho deles aí, que a espiritualidade vai colocar o medicamento de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? Vamos apagar as luzes novamente. Vamos nos sintonizar com este Espírito maravilhoso que está aqui nesta noite. O Espírito que trabalha na Terra, auxiliando as mães, aos pais, a cuidar dos seus filhos. Para aqueles que não conhecem nem ele, este é um espírito que se dedica à infância. Cuidar de crianças exige doçura. Aqui
aquele que não trouxer a mansidão no seu coração, nunca conseguirá entender uma criança. É preciso conhecer o espírito da ternura, da bondade, para acolher os seres pequeninos que o Pai envia a cada uma de nós. Bendito seja as mulheres que permite que seu corpo se transforme em tabernáculo de luz. E envolve célula por célula para que a vida se faça. A todos vocês que carregam em seus braços ou que carregaram em seus braços a semente tenra dos propósitos de Deus. Sim, porque quando Deus envia à terra uma criança, Ele envia um projeto e Ele pede a cada um de nós que possamos entender a sua vontade em relação a este ser que vem até os nossos braços. Cultivar essas almas, cuidar de cada uma delas, envolvê-las, acarinhá-las, educá-las, discipliná-las. Quanto mérito em vê-las crescer, abrindo seus lindos olhos para a bem-aventurança do conhecimento do Espírito, até adentrarem o conhecimento superior e darem os primeiros passos para as missões que as trouxeram de volta ao corpo físico. Assim foi com cada um de nós. Nós todos fomos bebês, fomos acalentados pela nossa mãezinha, pelo nosso pai. Aprendemos a andar, sustentados em mãos que nos deram apoio para os primeiros passos. Aprendemos a ler, porque alguém com solicitude teve toda a paciência de nos ensinar. E como demos trabalho. Depois nós crescemos e muitos de nós se esquecem desta criança viva que pulsa ainda dentro de nós, que brinca, que canta. É preciso olhar para esse menino, para essa menina. É preciso olhar para o nosso interior e cuidar também desta criança que está dentro do nosso coração. Toda criança tem que ser acolhida, inclusive a nossa, acarinhada. Lembrem-se de vocês quando vocês eram meninos e meninas. Voltem lá atrás, em vossa infância. Façam este exercício de rememorização. Retornem. Lembra daquele momento em que vocês ficaram tristes, com medo. Veja esta criança que está dentro de vocês e tragam esta criança para a luz.
Tragam esta criança para brincar com o menino Jesus. Porque o menino Jesus, ele vive e ele brinca conosco, na sua inocência, na sua pureza, na sua ingenuidade. Quisera cada um de nós ainda pudéssemos trazer esta criança viva, como eu vos peço agora. Não deixe esta criança morrer em vós. Esta é a nossa melhor parte. Não percam a pureza da criança interior, da criança que tem esperança, da criança que se acolhe nos braços dos amigos. Acreditem, todas as crianças podem crescer para Deus e serem adultos felizes, evoluídos e prósperos, quando elas recebem o aconchego de nossa Mãe Maria e os exemplos de nosso Mestre e amado Jesus. Eu vos convido a todos a cuidarem melhor de vossas crianças, a terem mais tempo para brincar com elas, a ler para elas o Evangelho do Cristo e a ensinar-lhes desde cedo o valor da caridade. Só assim tereis o mérito de serem pais que trabalharam como missionários de Jesus e ver os vossos filhos crescerem na missão que vieram cumprir sobre este orbe. Vamos receber os medicamentos necessários que viemos em busca para o nosso corpo e para a nossa alma. Vamos permitir que Jesus nos toque e que o nosso coração reverbere diante da grandeza desta chuva de bênçãos que cai sobre nós. Os medicamentos que estão sendo colocados em nossas mãos hão de transformar cada célula do nosso corpo. Obrigado, Senhor Jesus, por este banquete, aonde nos saciamos com a Tua verdade, onde somos agraciados com a presença dos Seus emissários. Permita-nos, Pai, trabalharmos incansavelmente para trazermos a paz no coração dos homens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Nós
Vamos passar agora a paz. Peço a vocês que todos permaneçam em vossos lugares até que o Fernando comece a organizar a fila e nós estejamos prontos, os médios estejam prontos para dar o passe a vocês. Está bem? Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima semana.